Boa tarde, meu nome é Isabela, eu sou nutricionista e ajudo mulheres com endometriose a ficar livre das dores e aumentar a fertilidade. Estamos mais uma vez aqui, quarta-feira, no quadro que a gente tem de consultoria nutricional e hoje a gente vai ajudar e conhecer a história de mais uma mulher portadora de endometriose e a gente vai ajudar ela, tá? É a Leile. Daqui a pouquinho ela deve estar entrando, aí eu já vou convidar ela já vai começar a participação e a gente vai conhecer, né? Vamos conhecer o caso dela, as dificuldades dela, quais são as questões com endometriose e a gente vai ajudar, né? A minha função aqui é estar ajudando ela e vocês aí, vocês podem me ajudar também a ajudar ela, né? E vamos, conhecendo a história de uma outra mulher, a gente acaba aprendendo muito, muito mesmo, e com os erros e com os acertos, né? Então vamos lá, eu vou chamar ela aqui, que ela já entrou. Vamos ver aqui. Prontinho, já aceitei, Leide. Vamos ver se ela vai conseguir. Sou mestre para falar o nome das pessoas errado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu virar a câmera. Me Tá ajuda. joia. Qual que é seu Só nome pra ver. direitinho mesmo? É Leide mesmo? Posso chamar de Leide? É Leiliane. Leidiane, tá. Leiliane. Ai, Leidiane. Isabela, peraí, minha filha. Eu tô toda atrapalhada aqui. Só um minutinho. Consegui. Pode se ajeitar aí. Tudo bem? Tudo bem? E aí, me conta pra gente aí um pouquinho da sua história com a endometriose. Eu vi que você respondeu no questionário, né? Você falou que tem 5 anos que você Sim. descobriu. Me conta um pouquinho como é que foi essa descoberta, como que você descobriu que você tinha, se demorou muito, quais as dores que você tinha ou tem ainda. Então, a endometriose foi descoberta há 6 anos atrás, né? Eu já vinha sentindo dores. Devido ao acontecimento comigo, ela pegou e ai, gente, uma coisa psicológica. Ela surgiu assim muito rápido, né? Ela já estava vindo, mas ela explodiu no ato da situação, entendeu? Tive a perda do meu marido e quando eu voltei com os exames do doutor André, ele já descobriu a endometriose. Ele falou que foi uma coisa muito rápida, evoluiu muito rápido, de um tempo entre 4 meses até o momento de eu levar os exames, entendeu? Fiz a ressonância, venho fazendo a ressonância, sempre acompanhamento desde então. E não regrediu, ela não regrediu. Não aumentou, mas também não regrediu, sabe? As dores costumam ser insuportáveis e, assim, o tratamento que eles mandam fazer geralmente é com o Dinogest. Comecei com a Lorene na época, né? Fiquei uns 4 anos sem menstruar. Comecei a seguir, né? Alimentações, comecei a correr atrás, porque eu via que realmente todos os médicos que eu passava, igual hoje eu moro em Juiz de Fora, eu cheguei e vim aqui para passar o tratamento, fazer o tratamento, só me aconselhavam cirurgias. Mas a cirurgia, eu sei que não ia ser só paliativo, praticamente, igual remédio para mim, né? Ia ser só paliativo. E com a questões da alimentação, exercício, eu fui cortando muita coisa, sabe? E eu cheguei até a passar por você também aí, o bar. Cheguei. Quando eu vi seu nome, eu imaginei. Eu falei assim, eu tenho quase certeza que é ela, mas vou arriscar. Não, ainda sigo a risca, precisamos voltar, ainda sigo a risca. E eu ainda te seguindo, né? Graças a Deus, assim, eu cheguei a voltar a tomar o remédio, né? Uma médica me incentivou a tomar o remédio, porque melhorar, porque eu andei tendo umas crises há um tempo atrás. Mas eu comecei a seguir, aí, né? Você tá falando, eu comecei a mudar de novo, entrar no ritmo de novo, igual esse mês. Esse mês eu já menstruei e graças a Deus, foi sem dor que as Ótimo. dores eram insuportáveis. Era coisa de ir no médico e, assim, no hospital, eu começava a tomar Tramol. Eu cheguei a tomar Nossa, Tramol. medicação super É forte. terrível, né? Porque os efeitos colaterais são terríveis. E o efeito colateral também do Dienogest, eu digo muito, é cabelo que cai, é uma unha, depressão, Você teve estava me depressão? dando muito, tive depressão também e ajudou, né? Por mais que fazia tratamento, não conseguia melhorar.
um cansaço, fadiga o tempo todo. O cansaço e a dor no corpo, mesmo tomando remédio. Eu cortei o remédio, mudando a alimentação, eu já tô tendo uma melhora bem boa, sabe? Uhum. Assim, até o mesmo psicólogo já falou comigo, vamos continuar, tá melhorando, que der pra gente, né, continuar cortando um pouco do remédio, eu vou cortando, sabe? Eu quero evitar o remédio, Isabela, porque não tava me fazendo bem mesmo. E cirurgia também é fora de cogitação pra mim, eu não quero, não quero mesmo. A gente acaba, se a gente tiver os cuidados com o estilo de vida, a gente acaba se livrando aí da cirurgia, né? Na verdade, o grande objetivo é esse mesmo, é a gente não ter que passar por uma cirurgia, porque a gente sabe que uma cirurgia, como você falou, se você não cuidar do seu estilo de vida, ela vai, os focos podem voltar e não é garantia que as dores vão sumir. Então, o estilo de vida, ele é a base mesmo. E a Isso. sua tem algumas perguntas para te fazer. A sua endometriose acomete quais locais mesmo? Você tem algum foco no intestino, na bexiga? Pegou o intestino atrás da bexiga Uhum. e entre o ovário ali, ai gente, mas não pegou trompas, porque eu tenho que tomar Pegou menos cuidado. e pegou dentro do ovário. No caso, você tem um endometrioma dentro do ovário ou não? Ai, tem um endometrioma do ovário Entendi. esquerdo, direito não. Aí, com relação às dores que você sente hoje, você sente dor só no período menstrual ou você sente dor o mês inteiro, ou dor ao evacuar, ou dor para urinar, infecção de urina, candidíase de repetição, você acontece esses eventos ou não? A dor é Não, só no a período dia, menstrual? não, quando eu sentia, eu estava sentindo muito mesmo, antes de mudar um pouco a alimentação, eu estava sentindo o mês todo. E chegando perto do período menstrual, não tinha vida, não tinha como. Eu ficava só na cama, não tinha como trabalhar, e Nossa. muita dor a evacuar. Eu sentia contrações, tanto, né, questão anal, como na vagina, não tinha como, não parava, as contrações eram diretas. Dói Eu, muito, né? Alguns muito, muito, insuportável. têm uma E não tem associação de ser remédio, igual né? a dor do parto, de tão forte que é. E, eu cheguei aí no médico e ele falou comigo assim, são contrações, eu vou te fazer no toque e você vai sentindo que são contrações, que o útero vai contraindo. E é por isso que não tinha um remédio, não tem um remédio que passe a dor. O que eu consegui foi o Tramol. Eu ia pro Santa Isabel, tomava e voltava. Mas, assim, não tem como você ficar drogada, né? Porque é uma droga. E Uhum. uma coisa me piorava a outra. Não tinha como. E com relação ao seu emocional hoje, como que está o seu psicológico? Porque a gente sabe que o estresse, o psicológico, o emocional, ele influencia muito na questão da dor. Tanto na dor, quanto na adesão da dieta. Porque eu vi no seu questionário que uma das maiores dificuldades que você está tendo hoje é de aderir mesmo ao plano alimentar. E eu vou te ajudar nisso. Sim. Mas como que está o emocional, essa questão, né? Como é que você está vivenciando hoje? Você faz terapia, né? Pelo que você já me falou, isso é Sim, estou ótimo. fazendo terapia, porque melhorou muito, melhorou muito. Eu fiz uma mudança total, né? Questão assim, eu mudei de cidade para me ajudar, mudei de cidade, eu mudei médico, sim, eu resolvi mudar tudo, sabe? Mudei Levou médico, muita dor, mudei, né? mudei tudo. De dezembro para cá eu dei um jeito, eu mudei tudo. Questão psicológica mesmo, o próprio psicólogo me aconselhou e eu fui fazendo. E melhorou muito para mim. Nesse caso, Ótimo. melhorou muito para mim. Continuo fazendo as terapias, continuo, né, tendo todo cuidado. Ele está tendo cuidado comigo, mesmo tendo consultas online. O quando dá também eu estou indo lá, igual semana passada eu tive para fazer a ressonância, para saber como que tá, e acabo passando nele. Isso me ajudou muito. E com a alimentação, né? O que dá para me acompanhar, eu estou acompanhando. Questão de alimentação. Água, agora eu estou bebendo, que eu não estava bebendo, então eu comecei a ver, vi um post aí que tem que beber água, então tô Tem que bebendo beber. água, tô direto com água, tô aqui, né, costurando e tô com água na mão, não tem como. E tá ajudando. Então, É o negócio é porque evitar cirurgia. você ter feito toda essa mudança, né, foi muito importante em questão do psicólogo, porque eu falo muito da questão da importância da terapia, porque às vezes a carga na vida da gente é muito pesada. Por exemplo,
Você saber que você tem uma doença, que você tem que cuidar, cuidado redobrado com a alimentação, saber que todos os meses, entre aspas, você vai sentir dor, você tá ali desanimado por conta é um sintoma da doença, tá? É muito mais propenso a ter depressão, ansiedade, esses sinais, e a gente fica se cobrando, por que eu tô com essa preguiça, mas não é preguiça, é cansaço. Então, o apoio psicológico é fundamental para controlar o estresse, porque uma mulher estressada, que não dorme, que está cheia de problema, ela não consegue controlar a dor da endometriose. Isso é importantíssimo. Então, ter esse controle é fundamental. E até mesmo para seguir, para ter um olhar mais assim, aberto para a alimentação, a gente tem que estar com a mente mais tranquila, porque senão a gente só olha para a dieta e pensa assim: ah, não, mas cortou tudo que eu gosto, não posso comer mais nada. Isso gera um sofrimento, porque, nossa, não posso comer mais nada do que eu gosto. Aí gera mais sofrimento ainda. Aí na terapia, até no acompanhamento nutricional, eu consigo ajudar, mas de uma forma mais superficial dessa parte emocional. O psicólogo, ele vai tratar a raiz, né? Então é muito mais profundo. Mas a gente sempre tenta mostrar para o paciente que ele não vai cortar tudo que ele gosta. Pelo contrário, a gente vai mostrar mais opções e as opções melhores para aquele corpo ter saúde, ter energia, funcionar melhor e você ficar livre de dores. Aí eu vi na internet essa semana um negócio muito interessante. Porque aí a mulher pode falar assim: ah, mas eu vou viver de dieta o resto da vida? Todo mundo faz dieta. Dieta é o que a gente come do início do dia até o final. Então, independente se ela é prescrita por nutricionista, independente se a pessoa não sabe nada de alimentação saudável, vai comer tudo errado, ela tá fazendo uma dieta. Aí a gente tem que pensar o seguinte: será que vale a pena eu ter um cuidado com o meu corpo, que dá trabalho fazer uma alimentação saudável? Talvez dá um pouquinho mesmo no início, que não é um hábito, dá um pouquinho, você tem um pouquinho mesmo de se preocupar, de pensar, de programar. Mas pensa nos benefícios que tem, que é ter uma alimentação saudável e o seu corpo nutrido. É saber que aquele mês você não vai ter dor, que você não vai estar desanimado, vai ter energia, vai conseguir trabalhar, se tiver uma festa, vai conseguir ir, não vai ter nenhuma queda de cabelo, vai estar bom, não vai estar aquela queda de cabelo. E isso é muito bom. Então, é sempre quando você começar a desandar na alimentação ou desanimar um pouquinho, tenta sempre pensar nos benefícios que tem de comer aquilo, de cuidar do seu corpo, porque isso, quando você estiver desistindo, isso vai te fazer falar assim: não, peraí, deixa eu voltar desde o início, porque não tá legal. Porque tem dois tipos de dor: a dor de mudança, de mudar mesmo a alimentação, adotar um estilo de vida saudável, e a dor de continuar com dor mesmo, sem qualidade de vida. É um dos dois caminhos. Aí a gente tem que escolher qual caminho a gente quer seguir, qual dor a gente está disposto a seguir. Porque a dor de mudar o estilo de vida é uma dor que vai passar. É aquela mudança ali que você vai abrir mão de algumas coisas, vai conhecer outros alimentos, mas vai melhorar, só vai ter pontos positivos. Agora, se você não faz nada e escolhe, né, às vezes fica ali se enrolando, sem pedir ajuda, comendo tudo errado, é uma bola de neve. Você sempre vai ficando pior, sem energia, sem disposição, mais ansiosa, e vai ser muito difícil sair daquela situação. Com relação à alimentação, com relação ao funcionamento do seu corpo, o intestino, como que está seu intestino hoje? Você tem o intestino funcionando legal? Porque você tem um foco intestinal, né? Então, independente de onde está o foco, mas principalmente quando está no intestino, a gente tem que ter um cuidado redobrado com esse intestino. Você tem um funcionamento legal de intestino? Você sabe o que é um funcionamento bom de intestino? Constipação, eu costumo ter muito, 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 muito. Preso. Tem, tem. E quando, dependendo da dor, né? Aham. Aí eu dou muito diarreia. Aí não tem como. Aí Ele, fica ele varia só entre intestino preso isso, e isso, diarreia. isso. Mas O no que é? geral ele é preso. Ele é Só preso. quando eu tô com muita dor. Isso. O intestino, que ele é muito saudável, ele tem que ser assim, ele tem que funcionar pelo menos todos os dias, uma vez ao dia. Se pular um dia ou outro, ainda é aceitável dentro de um contexto, mas o mais normal é que a gente vá ao banheiro todos os dias, com a consistência normal. O que seria essa consistência normal? A gente usa até um exemplo: é como se fosse uma banana madura. Não pode ser nem aquelas fezes duras, nem aquelas fezes bolinha e também nem aquelas fezes mole.
para algumas mulheres é muito difícil falar assim, mas como é que é suas fezes? Ela fala, meu Deus, mas nem sei, nem imagina. Às vezes tem mulher que nem olha, tem pessoas que nem olham as fezes. Mas as fezes é um termômetro, é uma medida muito, muito significativa da nossa saúde. Então, falar das fezes é muito importante. Ver mesmo como que tá a textura, a cor. A textura tem que ser essa que eu falei, nem muito dura, nem muito mole. E tem que ter... E tem que ter aquela sensação que teve esvaziamento por completo. Porque é muito comum a gente ir ao banheiro, principalmente quem tem constipação, intestino preso, vai ao banheiro com aquela sensação de que tem que sair mais alguma coisa e não saiu. Essa sensação, isso aí é indicativo do intestino que não tá legal. Quando a gente tem muitos gases, aquela barriga estufada, cheia de gases, isso também é um sinal que o intestino não tá bom. E também essa oscilação, como você falou, entre diarreia e intestino preso. Isso também mostra que tem um intestino aí desregulado. O que você pode fazer para melhorar ele? Coisas mais simples. A gente começa do mais simples para as estratégias mais avançadas, digamos assim. Você falou comigo que você toma água. Você toma a quantidade certa? Pega o seu peso? Quanto que você está pesando hoje? Hoje eu tô pesando 57. Vou calcular aqui quanto que você precisa. Ó, 57, aí a gente multiplica por 35 ml. Dá exatamente 1 litro e 995, 2 litros de água praticamente. Isso é o mínimo que você precisa tomar. Você toma isso? Isso é o mínimo. Pensando assim, se você Não, toma... tô fazendo um controle. Oi? Tava até com um litrinho aqui. Eu tô fazendo um controle, sabe? Tô marcando, deixando 2 litros, que eu tenho que acabar com aqueles 2 litros dentro de um dia. Eu tô fazendo isso. Perfeito, isso aí. E É tá porque ajudando, realmente, tá ajudando. E é fundamental, porque às vezes a gente acha assim, nossa, eu tomo muita água. Quando a gente vai medir, não chega nem 1 litro. Isso é muito, muito comum. Então, no seu caso, pelo seu peso, você tem, quando você tomar pouca água, você tem que tomar 2 litros. E intestino nenhum vai funcionar se você tiver com pouca água e estiver desidratada. Porque às vezes hoje você bebe ali 1,5 litro e você precisa de 2. Ao longo da semana, olha quantos litros de água que você está desidratada. Meio litro por dia, isso ao longo da semana dá dá uns 3 litros de desidratação. E igual assim, aqui o bar é bem quente, né? Assim, minha cidade aqui é bem quente. Aí já é um pouquinho mais fresco, mas dias quentes aqui a gente soa muito. Nossa, é um caos. Então a gente tem que tomar mais do que 35 ml por quilo de peso. Então essa demanda de água aumenta. Água você já tá ok, né? Você tá me contando aí. Então você vai monitorar mais ainda. E aí, e o consumo de fibras? Porque é a segunda questão que a gente fala de intestino. Onde que tem fibras? Nas frutas, verduras. E eu gosto muito de indicar para intestino preso as fibras. A questão de fibras no sentido assim, de sementes. Por exemplo, linhaça, chia, psyllium ajuda demais. Você pode fazer uma misturinha de sementes e colocar numa fruta, por exemplo. Oi? O mix, aquele mix que a gente faz. Ele é ótimo. Aí você poderia usar pelo menos umas 2 colheres de sopa cheia no dia. Só que aí eu tô reforçando essa questão da água, porque não adianta usar, por exemplo, uma colherzinha de mixer de sementes, por exemplo, e não tomar água, que aí esse intestino vai prender, porque muita fibra e pouca água o intestino prende. Aí, se você já usa aquele mixer de sementes, né? Tipo assim, semente de abóbora, girassol, gergelim, você usa 2 colheres de sopa e inclui na sua vida também o psyllium. Coloca uma colherzinha de chá, uma colherzinha pequenininha. Aí você pode consumir ele ou com fruta, ou você pode até pôr um pouquinho na água e tomar, se você não ligar para a questão de gosto. Ou pode bater num suco. O suco também é legal. Que aí você coloca alguns nutrientes ali dentro, aí já tem, vamos supor, uma couve que vai ter fibra, coloca uma sementinha de linhaça no meio, coloca a gente fala que é um shake laxativo para ir ao banheiro. Por exemplo, você pode colocar a ameixa, aquela ameixa seca, aí você deixa ela de molho, pelo menos umas 4 horas. Você vai usar aquela água que você deixou, aquela ameixa seca, para fazer o suco, uma laranja, ou coloca uma fatia de abacaxi, que é digestivo, são 2 frutas. O abacaxi é digestivo, vai ajudar também. E você ainda pode colocar nesse suco um pedacinho de mamão. Aí fica mamão,
o abacaxi ou a laranja, a ameixa seca, coloca um pedacinho de linhaça, um pouquinho de linhaça e o psyllium, se for o caso de usar junto, coloca a água, aproveitando que você tem endometriose, a gente está falando de tudo que desinflama, você pode colocar o gengibre e faz esse suco, bate bem batidinho e toma pelo menos uma vez ao dia, talvez de manhã. Por que de manhã, no caso desse suco laxativo? Porque o funcionamento do nosso intestino, ele fica melhor no período da manhã. Porque à noite o nosso corpo desintoxicou. Aí chega no período da manhã, ele termina esse processo de desintoxicar. Por isso que a maioria das pessoas vão ao banheiro de manhã. Nós temos nosso relógio biológico. E o reloginho de ir ao banheiro é de manhã, o horário. Claro que tem pessoas que vão no banheiro de tarde ou de noite, não é uma regra. Mas o mais comum é que a gente vá ao banheiro de manhã. Então, talvez oferecer esse suco para o seu organismo logo de manhã seria muito interessante. Mas se não der para tomar de manhã, você pode também tomar outro horário. O bom do suco é que Sem tem jejum? Oi? Seria sem jejum? Seria em jejum ou não? Pode ser em jejum. Pode ser em jejum Pode ser em jejum, ou né? pode ser junto com o café da manhã. Ah, tá. Eu tô anotando. Tô Não, anotando. vai anotando, porque senão esquece. Aí a gente já falou. Então, a gente está falando aqui das fibras, né? Aí a gente usa as sementinhas, igual você falou, o psyllium. Aí a gente pode usar esse suco aí também, que é muito bom. E aí a gente pode usar algumas frutas que são mais laxativas também, que é a manga, o mamão. Pode fazer uma saladinha de fruta e incluir o kiwi, por exemplo, que ele também é digestivo. Kiwi, abacaxi, mamão, são frutas que ajudam na digestão e também no trânsito intestinal. E lógico que no almoço fazer um prato bem colorido de vegetal verde escuro, vegetal assim, cru. Porque aí ali a fibra tá bem inteira. Não, quando a gente cozinha, a gente facilita a digestão de fibra. Quando tá cru, a gente tem um aproveitamento maior delas. Então você vai mastigar bastante, isso vai ajudar na sua digestão e você vai chegar lá no intestino a fibra para as bactérias do intestino fermentar e fazer o processo que elas têm que fazer. Então, um pratinho de salada bem caprichado. Você pode usar algumas fontes de gordura também para ajudar esse intestino a ficar um pouquinho menos ressecado, um pouco mais fluido. Por exemplo, falando do almoço, o azeite é excelente. Você pode pegar uma colher de sopa cheia de azeite e colocar na comida, ou na salada, ou pode tomar também uma colher de azeite. Se o seu intestino estiver muito preso ainda, você ainda pode usar o óleo de coco. Você pode tomar mesmo uma colherzinha de óleo de coco, que ajuda bastante. Só mesmo no período Então, desse intestino Isabela, preso. aqui eu achei banha, né, de coco, um óleo de coco que eles vendem aqui. É mais fácil. Eu cortei o óleo, né? Eu não estou Uhum. usando óleo mais. Não. Então eu uso mesmo só o óleo de coco para tudo. Com azeite também eu não gosto muito do azeite, mas assim, até com salada, eu consegui um óleo que aí ele não tem o gosto do coco nem nada, então eu faço tudo com ele. Comida, quer salada, eu uso ele. Poderia estar continuando e tudo? Poderia, mas você vai ter que usar pouquinho. Não pode abusar muito do óleo Isso. de coco, não. Porque ele é uma. O tipo de gordura dele, se a gente usar demais, acaba inflamando o nosso corpo. Aí não é É, tão né? interessante, não. É diferente da gordura do azeite. Mas se você Ah, usar pouquinho, não tem problema, não. Essa que eu não, tô sou te muito falando de pouco. tomar uma colher é no sentido de ajudar bem no intestino. Aí pode ser o óleo de coco extra virgem, ou pode ser azeite, ou pode ser o óleo de linhaça, ou o óleo de abacate. Mas aí vai ter essa função de deixar o trânsito intestinal, as fezes um pouco mais amolecidas. Se não for para usar essa gordura, você pode usar o abacate, você pode amassar o abacate bem amassadinho, colocar um pouquinho de psyllium junto e comer. O abacate também tem gorduras boas que vai ter esse mesmo efeito aí a nível intestinal, é muito bom. Ah, sim. Obrigada. E na verdade, e aí essas são as estratégias mais simples, né? Água, fibra, frutas mais laxativas, a fonte de gorduras que a gente pode usar. Feito isso tudo e tomando bastante água, aí vamos ver, vai dar, deu certo ou não deu? Porque na maioria dos casos dá muito certo mesmo. E tem outro detalhe.
que é a questão de consumir, por exemplo, imagino que não seja o seu caso, mas aquela pessoa que consome muito açúcar, muito industrializados. Esses tipos de alimento vão nutrir as bactérias ruins do intestino, então vai gerar um desequilíbrio ali a nível intestinal. E isso não vai ser muito legal. Aí você tem que oferecer comida para as bactérias boas e diminuir a comida das bactérias ruins para entrar um equilíbrio aí nesse intestino, nessa microbiota, tá? Então, assim, coloque esses alimentos que vão nutrir o intestino, que vão favorecer a saúde do seu intestino e reduza também açúcar, industrializados, de forma geral, que vai ajudar tanto na sua endometriose quanto no funcionamento do seu intestino, né? A gente tem também o probiótico, simbiótico, que é a fibra mais o probiótico, específicos. Quando for a questão de muitos gases, a gente tem um biointestino que é muito bom. Tem vários suplementos, mas esses suplementos eu só indicaria você usar se realmente esses fatores, a água, as fibras, realmente não estiver funcionando. Aí, se não estiver funcionando, aí você entra com algo mais assim, específico de suplementação. Mas, por enquanto, tenta isso aí que eu acho que vai te ajudar demais, tá? Sim, pode deixar. Então, o intestino, a gente tem que ter todo cuidado redobrado com ele. Com Sim. relação à sua alimentação, como que tá? E qual é a sua maior dificuldade com ela? Como que tá sendo o seu dia a dia? Não, alimentação eu ainda sigo, né? De acordo que eu peguei com você a receita, ainda sigo ainda. São verduras, legumes. Porque eu cortei o arroz, eu como muito pouco arroz. Entendeu? Eu como Uhum. muito pouco arroz. Com arroz, eu sinto que quando eu como ele, me faz muito mal. Então eu acabo trocando por mandioca, batata doce, entendeu? O Sim. arroz, feijão também me faz muito mal. Mesmo deixando de molho e tudo, não consigo. Feijão é uma vez por mês e olha lá, o feijão. Carne vermelha também é uma vez na semana, muito pouco. O negócio é mais frango e peixe. Não como carne de porco. E isso me ajuda. Eu fui testando as coisas que me faz mal, eu evito. Farinha branca, eu tenho leite, então não posso nem. O leite está passando ali, eu já estou passando mal aqui. Então não posso. Leite também eu cortei bastante. É meio complicado, né? Aham. Agora o doce, eu parei de comprar açúcar para ver se eu consigo. Eu ainda evito. Mas tem dias de ansiedade, tem momentos de ansiedade. Ah, Isabela, meu Deus, eu desço ali na padaria, se eu pudesse, de um bolo inteiro para mim comer, eu comia. De tão desorientada no doce que eu fico. Esse que é o Uhum. meu único problema mesmo, está sendo o doce, cortar ele de tudo, porque eu fico nervosa, ansiosa, eu vou no doce. Não estou A gente conseguindo. pode. Vamos pensar em algumas questões aí, ó. Tem várias coisas que envolvem o seu doce. Vou te falar várias que eu tenho conhecimento, você vai ver o que aplica para a sua realidade. Primeira coisa, seu intestino ele não é bom. Ele varia entre constipado e diarreia. Então, a gente tem um quadro aí de desbiose, ou talvez, e só o médico que poderia te dar esse diagnóstico, de uma síndrome do intestino irritável, a gente não sabe, mas a gente sabe que tem um intestino em desequilíbrio. Esse intestino em desequilíbrio, ele faz você ficar mais ansiosa, mais nervosa e com mais fome. Por que que ele faz isso? Porque lá no intestino a gente produz vários hormônios, inclusive a serotonina, que é aquele hormônio, um dos hormônios que faz a gente sentir bem, ficar tranquilo, aquele hormônio do prazer, ela é produzida a nível intestinal. Se ele está em desequilíbrio do jeito que está aí, ele não está produzindo esse hormônio de forma eficiente. Isso é fato, porque produzir hormônio é muito mais difícil do que excretar as fezes. Então, você está aí com uma deficiência de produção de hormônio, você está mais inflamada e isso tudo aumenta muito o nível de compulsão. Menos serotonina, tem menos produção de menos triptofano, menos absorção de nutrientes importantíssimos, vitaminas do complexo B, por exemplo, que isso reflete na produção de melatonina, de vários hormônios que te deixam um pouco mais tranquila e bem. Então, tratando esse intestino, você já vai melhorar um pouco a sua ansiedade por meio desses hormônios. Isso aí eu tenho certeza, tá? É da noite pro dia? Não. Mas você tem que tratar esse intestino para você melhorar suas crises de ansiedade, a vontade de comer doce, vai melhorar demais. A gente tem uma condição que chama síndrome fúngica, que é muito até essa questão. A mulher, um dos sintomas, essa mulher ela tem muita vontade de comer doce. Ela tem às vezes
tontura, suor noturno, são várias condições. Eu não acredito que você tenha, né? Só estou citando aqui esse exemplo, tá? Primeiro, Tem. então você tem que tratar muito esse intestino, porque se a gente só fala assim, é ansiedade, o que eu vou tomar para ansiedade? Não tem nada que você tem que tomar, você tem que tratar seu intestino para melhorar o seu corpo como um todo e a produção dos seus hormônios. Ponto. Quando você estiver muito ansiosa e falar assim, nossa, vontade de comer um doce, você pode ir para 2 ou 3 caminhos. Você pode estimular o seu paladar do amargo e do azedo. Por exemplo, em vez de a gente ir lá e comer uma coisa doce, tô com vontade de comer uma doce, vou chupar uma laranja, vou comer uma banana, vou comer um bolo. Você pode pegar, fazer um suco de maracujá, que é ácido, mas não pode com açúcar. Você deixa um suco ácido. Você não precisa tomar aquele copão, não. Toma um pouquinho, depois toma mais um pouquinho, bem pouquinho mesmo, porque ou suco, ou água com limão, ou você faz um chá amargo, tipo chá de boldo, chá de carqueja, dente de leão. Por que isso? Porque na nossa boca a gente tem várias papilas gustativas. Tem pessoas que têm as do doce muito aguçadas, em maior número. Então, são mulheres que vão ter muita vontade de comer doce. Quando você faz essas preparações mais amargas ou mais ácidas, azedinha, você estimula as outras. E essas do doce tendem a ficar em menor número. Então, isso é algo que trata a causa. Então, você pode tentar fazer isso. Porque às vezes a gente indica para o paciente assim, quando der vontade de comer doce, come uma banana com canela ou com a parte de amendoim, ou faz uma panquequinha doce. Se isso resolver para você, é ótimo. Você pode fazer um bolinho de caneca com ovo, aveia ou farinha de amêndoas, uma banana, põe cacau, põe as gotinhas de chocolate. Ótimo. Resolveu? Você, nossa, Isabela, esse bolinho matou minha vontade, estou super bem. Então, ok. Resolveu para você e é super saudável essa receita. Beleza. Mas tem pessoas que vão comer esse bolinho, vai ficar pensando no bolo da padaria, vai ficar querendo o chocolate, aí não vai resolver. Aí você tem que ver o que vai mais te aplicar para você. E tem pacientes que eu oriento também, fala assim, tá com muita vontade de comer o bolo? Vai lá e come. Vai lá na padaria, senta lá, come um pedaço de bolo, come ele devagar, pede o menor pedaço. Porque se você pedir o pedaço maior, você vai comer o pedaço maior. Come o pequenininho, o menor, come bem devagar, faz quase um ritual para comer aquele pedaço, deixa derreter na boca, sente o cheiro, respira fundo e pronto, e vai embora. Porque pode ser que você, se você ficar reprimindo muito, assim, não posso, nossa, não posso. Quanto mais você fala que não pode, mais o seu cérebro vai te fazer querer ir lá e comer, porque é aquela frase, né? O proibido ele é mais gostoso, e é verdade. Então, assim, você tenta pensar, hoje eu tô muito ansiosa, tô querendo comer um doce. Aí você conversa com você mesmo, assim, não, peraí, eu tô com vontade de comer um doce, de onde que tá vindo essa ansiedade? Será que eu tô ansiosa por causa de um problema que eu tenho que resolver? Será que vale a pena mesmo comer? Se for um problema que você tem que resolver, tenta distrair essa ansiedade com outra coisa. Eu gosto muito de conversar, eu gosto muito de ver televisão, ver uma série, qualquer coisa. Fazer um exercício. Tenta distrair, sair de perto da comida. Isso ajuda. Ou então, faz isso que eu falei, dos chazinhos mais amargos. E tomar doses pequenininhas ao longo do dia. Isso ajuda muito para quem tem vontade de comer doce. Se uma receitinha dessa, tipo uma panquequinha de banana, resolver para você, perfeito, ótimo. Faça. E se de tudo você falar assim, não, eu quero mesmo, nossa, em tanto tempo que eu não como aquele doce, hoje eu vou ali na padaria e vou comer. Come dessa forma que eu falei, tá? E não precisa de ficar sentindo culpa de ter comido. A gente tem que ver o que a gente faz todos os dias. Não que um pedaço de bolo que a gente comeu ali, um pedaço pequeno, diante de um contexto bom. Então, assim, é difícil de falar o que você tem que fazer. De tudo isso que eu falei, você vai pôr em prática no seu dia a dia e vai ver o que vai se aplicar. Essas dos chazinhos mais amargos, a Roberta até falou que boldo não. É minha irmã. É a prima. Com certeza, bom, eu tô achando que não. Mas assim, Isabela, não é sempre essa vontade de comer doce, sabe? Mas quando vem, tipo assim, eu já percebi quando eu vou juntando, né? Que eu sou uma pessoa que eu aprendi até lidar com ansiedade,
com nervosismo, com tudo, Aham, porque eu comecei a dar umas crises de ansiedade, isso começou a me atrapalhar. Então, agora eu tô mais me controlando mais, sabe? Então é sim. muito de ficar nervosa, alguma coisa assim. Mas tem dia, tipo assim, vai chegando, vou ficar de TPM. Aí eu fico Aham. louca. Aí eu já junta tudo, é um serviço, alguma coisa que tem que fazer. Aí eu tenho que achar um doce, porque nem essa panquequinha resolve, nem a banana, nada resolve, não. Eu tenho que achar um doce. E se tiver um pudim inteiro, eu como ele inteiro. É uma vez. Mas é terrível. Então não era para ser assim. Eu não posso ficar assim. Não, mas não fica se culpando, não. Você pode ficar assim mesmo. Você pode ficar, você fica. Não fica se culpando, não. Uma vez no Acontece, mês, pode. Uma pode, não vez no tem mês, problema. uma vez só. Pode Ah, sim, então. pode. E como você falou agora, não é algo que acontece todos os dias. Porque se fosse Não. todos os dias, aí eu falo, não, isso aí é complicado. Todo dia comer bolo, não vai dar. Mas se é algo que acontece de forma esporádica e geralmente perto da menstruação, todas as mulheres tendem a ter mais vontade de comer doce. Por quê? Porque a gente tem uma queda hormonal. E na tentativa do nosso corpo de aumentar esses hormônios, inclusive um deles é a serotonina, é a gente comendo principalmente doce, chocolate, porque esses alimentos vão aumentar esses hormônios que dão uma sensação boa pra gente. E que nesse período a gente tá com ele em baixa. Então, por isso que é muito comum a gente ter mesmo uma vontade de comer um pouquinho mais de doce nesse período. O que eu te aconselho é não fazer. Por exemplo, se você fala que se tiver um pudim em casa, você vai comer o pudim inteiro, não faça pudim. Vai na padaria, come um pedaço, leva só aquele pedaço para sua casa e fica só nele. Porque se a gente tiver um pudim, a gente come ele inteiro. Se tiver uma barra de chocolate, a gente vai comer ela toda. Então, é reduzir o seu acesso a quantidades exageradas de doce. Ontem mesmo eu falei para uma paciente, deu vontade de comer alguma coisa, vai, compra, come fora, né? Come lá na padaria e tal. Pode até levar aquele pedaço para casa, mas evita levar grandes quantidades, porque vai ficar ali na geladeira, aí às vezes você vai pegar uma água, você olha para ele, acho que eu vou comer um pedaço. Porque é gostoso, doce é gostoso. Não adianta a gente falar que doce é ruim, doce é bom. E não tem nenhum problema em gostar de doce e comer doce. O que tem problema é a gente ter uma relação ruim com o doce e comer de forma exagerada. É essa a questão do doce. Não é que o doce faz mal. O doce em excesso, de forma descontrolada, que faz mal. E faz mais mal ainda comer doce e se sentir culpado depois. Aí que faz mal mesmo. Eu Então, não quando fico você com for medo de comer sentir doce. dor. É Oi? porque eu fico com medo de sentir dor, eu fico com medo de sentir dor. Quando eu dou uns vacilos desses, assim, ai meu Deus, e se eu sentir dor porque eu comi, porque tô Não. indo tudo certinho. Aí eu não vou sentir, eu já penso logo na endometriose. Até para você ir jantar, então comer com alguém, né? Você vai fazer uma visita, a pessoa vem te encher, né, de alguma coisa, aquelas, né, aquelas guloseimas, tudo. Você olha assim, ai meu Deus, não. Não, não posso Aí, aqui. Eu tento me controlar ao máximo, sabe? Porque eu sinto muito rápido, Isabel. Eu sinto os agora. efeitos colaterais muito rápido. É muito rápido. Então, aí vem aquele negócio que a gente tem que conhecer a gente, né? Tem pessoas que sentem isso, por exemplo, quando come glúten. Nossa, a pessoa fala assim, nossa, se eu comer glúten, aí eu vou dar cólica. Se eu comer X quantidade, vai dar ruim. Por exemplo, tem gente que come um pão por semana não sente nada. Tem gente que se comer um pão por semana não sente muita dor. Então, isso é questão de se conhecer mesmo. Você vê, vamos supor que você coma um brigadeiro por mês, né? Exemplo, é bem pouco, é muito pouco. A maioria das mulheres se tem uma dieta toda anti-inflamatória, um consumo legal de chá, as frutas, legumes, o intestino funcionando legal, o fígado funcionando bem, toda uma suplementação, tudo certinho. Geralmente não é um brigadeiro no mês que vai fazer ela sentir dor, não. A maioria das vezes não, tá? 99%. Uhum. Mas aí você tem que se conhecer, porque às vezes você fica achando que é o doce, por exemplo, é aquele brigadeiro, mas às vezes não é ele. É igual eu tô te falando, às vezes é esse intestino seu que ainda não tá regulado. Ou é às vezes algum alimento que você deixou de comer. É alguma coisa que tá faltando. Não às vezes o doce ali que você comeu. Mas se você falar assim, não, Isabel, mas eu noto que com um brigadeiro eu não sinto não. Mas agora se eu comer 5, aí eu sinto. Aí é questão de autoconhecimento. Aí você vai falar assim, não, então Isso. a minha Não faz mal.
É os outros que fazem mal. Um só não faz mal, entendeu? Mas é os outros. É o E excesso, né? geralmente o que eu gosto é de doces que tem lactose, tem um leite, né? Então, aí eu fico pensando assim, ah, é só um dia. Se eu sentir mal, mas é só hoje, não tem problema. Porque acho que não é tanto doce. Eu sei que eu não posso comer o doce, que o doce é inflamatório, né? A questão acho que é o leite que me faz esse mal todo. Entendeu? O leite, porque eu já sou Mas intolerante. Isso aí, isso, eu já aí vi no isso seu aí. caso é porque você tem intolerância à lactose. Aí que você, quando você consome algum doce que tem a lactose, o que você faz? Você machuca seu intestino, você desregula ele mais do que ele já tá. Aí vai te dar dor mesmo, porque o intestino já está inflamado. Para você recuperar esse intestino do jeito que ele está hoje, pelo pouco que você me contou, você vai demorar no mínimo aí de tratamento intestinal de 3 a 6 meses. Pensa só, o intestino é um órgão enorme. Já teve um estudo que comparou o intestino com um campo de futebol. Se a gente abrir ele todo e esticar, é do tamanho de um campo de futebol. Imagina você fazer o reparo dele num local molhado, escuro, que tá o tempo inteiro ali trabalhando. E se tá nesse aí de constipado e diarreia, quando você sente dor, ele tá inflamado. Então, qualquer coisinha que você joga ali, por exemplo, a lactose que você joga, você inflama ele mais ainda e vem uma dor. Então, assim, não é o doce ou a lactose em si. É o intestino que não tá legal. E se a senhorita tem uma intolerância à lactose, é realmente tirar a lactose, porque a lactose para você é um veneno. Ela te faz mal e toda vez que você consumir ela, é como se você estivesse tirando a casquinha de um machucado. Ele vai sangrar de novo e vai inflamar. A Rafaela tá falando que na casa dela você não sente dor, ó. Vai Não, lá ela ver não as deixa. bovinas pra ela. Não, ela não deixa comer nada. Eu chego lá, ela esconde tudo que tem, só me deixa a base das coisas natural mesmo. E ela também já acompanha, né? Aí ela fica, senão nós vamos ficar saudáveis. Aqui não tem nada, não tem doce, não tem nada. Então não tem. Mas assim, fica difícil, porque já não sou uma pessoa de muito doce, Isabela. Eu não sou uma pessoa doceira, é muito difícil, igual eu te falei. Então, os Uhum. que eu gosto, assim, questão de um pudim, é um bolo, tem leite, eu sei que tem leite, mas como que eu vou fazer nessa questão? Chocolate eu não gosto nem de ver. Eu dou Uhum. alergia de chocolate. Não, tem alergia de chocolate. Ficou complicado para mim nessa parte. Você E vai agora, ter que, você vai ter que realmente buscar essas opções sem lactose. Hoje a gente até consegue. Tem, por exemplo, leite condensado, por exemplo, tem leite condensado sem lactose. Dá para fazer com outros tipos de leite sem ser o leite de vaca. Mas não é para você encher essas coisas, não. Mas tem as opções sem lactose que, para você, em momentos pontuais, seria uma opção muito interessante. Para você, pelo menos aquele dia que você está com vontade ali de comer alguma coisa, você matar a sua vontade. Mas com um produto que não tem lactose, porque você tem intolerância, então não tem jeito. E tem pessoas que têm uma intolerância mais leve, a sua tá bem severa. Pode ser que sim. você, ajustando o seu intestino, recuperando ele, talvez você recupere um pouquinho a tolerância à lactose. Então, tolere alguma quantidade. Mas por agora, realmente o ideal é retirar e ir tratando esse intestino, as fibras, a água. Mais para frente, usar realmente um simbiótico, um probiótico, alguma coisinha assim, para fazer o reparo dele. E não Ah, fica tá. sofrendo tanto com isso, não. Só busca opções ali que não tenha lactose. O dia que você realmente estiver com muita vontade de comer, come com tranquilidade, tenta ir para opções que não tem leite. Pensa assim, vontade dá mesmo. A gente tem vontade toda hora. Mas vontade dá e passa. Vê a vontade que vai valer a pena. Que você pensa, nossa, será que vale a pena eu gastar meu crédito mesmo? Tenta, faz essa conversa interna com você, que ajuda muito. Sim, não, eu corto bastante, sabe? Só quando eu não consigo mesmo, né? Em último caso, igual ontem me deu vontade de comer. Eu olhei ele assim, falei, não, não vou comer, vai me fazer sentir mal. Não, Isso. vou comer uma maçã. Eu fui lá, peguei uma maçã e comi a maçã e fui, continuei trabalhando aqui e eu esqueci do doce. Entendeu? Eu tô fazendo umas trocas. Mas agora, como você me falou sobre o intestino, assim, deve estar muito inflamado, com certeza tá, porque a gastro mesmo não me cortou. Semana passada ela me cortou questão, tudo que tem leite, seus derivados. Ela falou, não pode, não pode, corta tudo. Então, é uma coisa assim que eu tenho que pensar e olhar direitinho, né?
Você, o principal aí é cuidar com muito carinho desse intestino. Porque quando a gente pensa no intestino do jeito que o seu tá, o que ele vai fazer com a sua endometriose? Por isso que talvez você não está conseguindo uma redução dos focos da endometriose, um controle. Esse mês você falou que não teve dor, né? Que já é um avanço, mas talvez você não está tendo um controle maior, porque quando o intestino está desse jeito, o que ele faz com o estrogênio, que é o hormônio que alimenta a endometriose? Ele faz com que o estrogênio não seja eliminado, ele reabsorve esse estrogênio, joga de novo para o sangue e aí a gente tem essa retroalimentação da endometriose. O metabolismo do estrogênio fica extremamente prejudicado e a eliminação de toxinas também. Então você fica mais intoxicada, sente mais cansada, fica um pouco mais ansiosa, tem esse estrogênio que está em alta, piorando a sua predominância estrogênica. Então gera um quadro bem pior. Tratar intestino. Você não vai descansar enquanto esse intestino não estiver bom. Faz isso aí que a gente falou no início, capricha na água. Depois você pode, talvez, aí, se ele responder bem, entrar com um probiótico, um simbiótico do intestino. Pode me chamar no direct que eu te aconselho, assim, né? Você põe em prática isso. Mais pra frente, assim, respondeu bem, tá indo. Qual probiótico você me indicaria? Aí eu te ajudo. Tá? Mas assim, o caminho é o intestino, não tem como a gente fugir dele, não. E a Cíntia tá falando aí, ó, docinho de fruta, geleia de fruta, paçoquinha, ajuda na vontade de doce. Aí, se der certo, ó, Então, pegar essa vou querer receita, gente. Vou querer. Vou querer, já vai ajudar. Mas tem mais alguma coisa que você acha importante tá aí falando? O seu caso é bem esse mesmo, é a nível intestinal. É trabalhar bem essa questão do pensamento, se vale a pena mesmo. Também não ficar se culpando quando comer, porque assim, a gente tem que pensar antes. Depois que come, não tem jeito. Não adianta. No máximo, você vai tirar um aprendizado. Você vai falar assim, não vale a pena mesmo sentir esses sintomas. Eu não vou repetir isso aqui não, mas hoje já foi, acabou. Porque não adianta, arrepender é pior, a sensação é um ciclo, que aí você fica mal, meio triste, frustrada. Não, se comeu, acabou. Não tem jeito mais, bola pra frente. Mas se vê, aproveita para observar o corpo. Aí, tá vendo? Eu comi, realmente não me fez bem. E não repetir, né? Para pensar mais na hora. Uma dúvida. Então, como esse intestino está inflamado, pelo jeito está muito, isso pode me causar, então, muito cansaço, porque às vezes eu me sinto muito cansada mesmo, muito. Aí eu fiz os exames, não deu anemia, mas eu tenho outros exames lá que vai medir tudo. Inclusive, uma indicação, né, que eu tinha pedido, né, com você, aí eu peguei, tiro todos, daqueles que eu já peguei com você, a médica pegou e já me passou. Eu tenho que fazer essa semana. Por ali, então, vai dar para mim saber, será ou não? Porque... No exame, muitas vezes você vai conseguir ver o seguinte: você vai conseguir ver se você tem deficiência nutricional. Às vezes você não tem anemia, mas você tem uma ferritina abaixo de 50. Isso já é um indicativo desse cansaço. Às vezes você tem uma deficiência de zinco, que é muito comum. Às vezes você tem uma deficiência de magnésio, que também é muito comum. Às vezes você tem um alumínio muito alto, que significa que você está intoxicada. Às vezes você tem um fígado preguiçoso. E aí, mesmo que no exame não apareça nada assim, gritando de deficiência nutricional, o seu intestino está inflamado. Isso é uma inflamação. Pensa uma pessoa que está, às vezes, com a garganta inflamada, que está com febre, que está gripado. Essa pessoa não fica desanimada e cansada? O seu intestino está desse jeito. É como se ele tivesse assim. Eu acabo ficando cansada, entendeu? Tem dia que eu já acordo cansada. Eu acabo ficando muito cansada. Muito cansada. É a inflamação do intestino e da endometriose. Então, aí um piora o outro. O intestino inflamado piora a endometriose. A endometriose piora o intestino. E isso é uma inflamação para o seu corpo todo. Não está só ali no intestino, guardadinho, ou só nos focos da endometriose. Está no seu corpo todo. Então, é desinflamar, começando pelo intestino e trabalhando desinflamar pela endometriose também. Vai melhorar muito esse cansaço. E aí, o bom de fazer o exame é porque esse intestino que talvez não está absorvendo bem,
já pode estar vindo alguma deficiência de vitaminas que você precisa de repor. Mas não adianta só repor as vitaminas e continuar com o intestino que não está absorvendo. E pode ser que até os suplementos para repor, o seu corpo não absorva tão bem. E aí vai ficar nessa luta de nunca melhorar. Entendi. Entendi. Mais alguma Você vê. dúvida? Não, não, acho que depois vai ser as duas, depois é uma consulta mesmo, sabe? Para chegar esse intestino no lugar, para dar É. certo. Porque, né, eu quero melhorar, não posso ficar assim, não. Porque Mas eu já vou. coloca o que eu te falei aí em prática, já coloca o que você Sim, anotou, o suco, essas coisinhas, as sim, fontes de gordura, as fibras, que você já vai ver uma resposta positiva. Capricha na água e aí depois a gente vai vendo os próximos passos, porque tratar intestino não é simples. Não é igual isso que eu te falei, é algo que é a primeira coisa que a gente faz. Mas não é simples, né? Não é fácil, é demorado. Então, assim, começa aí que você já vai ver alguma melhora. sim. Obrigada. Então, tá bom. E o que eu tinha para te falar também era isso, porque eu imaginei que iria te ajudar mais, né? Era eu escutar mesmo o seu caso, entender um pouquinho. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho e que você consiga colocar essas coisas em prática, tá? Não, me ajudou muito, me ajudou muito. Tirou minhas dúvidas, né? Agora que eu estava pensando que estava indo bem, mas ainda descobri que o intestino está preguiçoso, está bem inflamado. Então, cuida É, agora, tá? Correr atrás. vai dar certo, você vai ver. É bom quando a gente consegue ver onde que está o erro e o que, que a gente tem que fazer. E aí você já conseguiu ver onde que você está errando, onde que precisa melhorar. E agora é rumo à melhora, buscar a solução para isso aí, né? Então Isso, tá muito bom. obrigada, tá, Isabel? Eu que agradeço a participação e por você compartilhar aqui sua história. Eu já conheci um pouquinho, né, lá no início, mas, Sim, mas foi muito bom de conversar com você, tá? Agora eu quero que você coloque tá isso aí em bom. prática. Pode deixar. Muito obrigada, tá? Tchau. Tchauzinho. Obrigada, meninas, quem esteve aqui com a gente. A Rafa aí, ó, tá sumida ela. Mas ela tá em dia, eu tenho certeza. Obrigada, Cíntia, todas as meninas aí. Uma ótima tarde para vocês. Um beijão. Tchau, Liliane. Tchau, obrigada.